Bom, pessoal, estamos aqui no nosso segundo vídeo, agora com um caso de mulher, para a gente discutir as estratégias que foram utilizadas. Certo? Esse daqui é o Dr. Alisson, o meu parceiro. Então já clica no gostei, se inscreva aqui no canal, porque esse daqui também teve uma evolução excelente, né, Alisson? Vamos pegar os papéis aqui. Então, é uma mulher, certo? De 1,69 m, que começou com 59 quilos, tá? Ela tem 36 anos, e foi para 57. Aí o pessoal vai olhar e falar, resultado ruim, só perdeu 2 quilos, pagou 2 profissionais para perder 2 quilos. Mas na verdade o percentual dela caiu de 28% para 20%, certo? E também temos alguma coisa a conversar sobre o metabolismo. Então, de novo, pessoal, de 59 para 57 quilos, só que foi de 28% de gordura para 20%. Por quê? Porque ela teve um ganho de massa muscular muito considerável. E é isso que a gente sempre bate na tecla com vocês. Veja só, nem tudo que é grande e vira pequeno fica bonito. Porque você vai pegar um corpo grande que fica pequeno, mas com flacidez, com um monte de coisas, sabe, com uma forma, uma distribuição visualmente ruim, você até pode ficar saudável, mas você não fica exatamente com uma estética legal. Vamos então discutir as estratégias aqui, certo? E o legal é que o objetivo dela era realmente esse, era de fazer uma recomposição corporal, porque ela tem 1,69 m de altura e pesava 59 quilos, ela já era magra. Sim. Né? Então... Só com a porcentagem de gordura alta. Ela tem uma história de uso prolongado de anticoncepcional oral que influenciou provavelmente muito nisso, né? Então ela veio com uma testosterona muito baixa, com uma massa muscular muito baixa, e com esse histórico a gente conseguiu regular tudo isso e foi uma das coisas que ajudou no caso. E ela tinha outros problemas também, né? A questão da tireoide dela. Alisson, como foi que você detectou da tireoide? Através de exames de sangue, né? Veio um valor alto de TSH. Quanto que é alto para o pessoal saber? Acima de quanto a gente já deve começar a pensar em procurar um médico? 4 para cima a gente já pode procurar, já pode ficar atento, né? Ainda mais se tiver sintomas de hipotireoidismo. Que é o caso aqui para a gente falar da calorimetria dela, né? Mas também da questão de indisposição que ela tinha. Sim, ótimo. Então ela tinha indisposição e na calorimetria a gente conseguiu ver isso muito bem, né? Quer comentar sobre? Baixíssimo. Então vamos lá. No caso dessa paciente, o esperado que ela queimasse de calorias durante 24 horas parada seria 1.508 calorias. E ela foi mensurado que ela estava queimando somente 948 calorias. Além disso, ela estava consumindo somente carboidrato. 75% do que ela consumia era carboidrato, né? Ela praticamente não consumia gordura, somente 10%. Então, dessa maneira, queimando poucas calorias e não queimando gordura, não ia emagrecer de jeito nenhum. Exatamente. Né? Depois, como que ficou? A gente vai comentar as estratégias já, tá, pessoal? Que está mostrando as melhorias. O metabolismo aumentou de 948 para 1.357, tá? Um aumento expressivo de quase um pouco mais de 500 calorias. Parado. E ela passou a queimar muito mais gordura. Agora, 64% do que ela queima é gordura e somente 21% do que ela queima é carboidrato. Isso, né, Alisson? A gente tem que agora começar a comentar as estratégias. O pessoal quer saber de estratégia. Quando você precisar de estratégia, você procura lendo Twin Mais Tema, Cut, Bulk, tudo que você pode imaginar. Tem um vídeo com ele sobre o uso de testosterona constante. Então depois dá uma pesquisada aí, cuidados, né, para se ter. Bom, então vamos comentar aqui só para ir riscando, Alisson, vamos comentar aqui do TSH. Bom, estava 6, hipotiroidismo. Né? O que você fez para melhorar isso? Então, no tratamento do hipotireoidismo, então a gente faz a reposição dos hormônios da tireoide, né? A gente faz inicialmente com uma dose padrão e depois vai dosando nos exames de sangue se essa dose está em excesso, se precisa diminuir ou aumentar essa dose. E ela, né, você falou do anticoncepcional, ela veio com texto baixa. Qual que foi a intervenção que você usou? Ela já tinha utilizado gel de testosterona, né? Tinha tido bons resultados, mas ela esquecia. Ela esquecia de passar, então a gente acabou colocando os implantes de testosterona para reposição. Mas só para o pessoal, né, ficar tranquilo, o testo em gel também é uma boa reposição para mulher, né? Legal falar isso, porque para homem... A desvantagem é que não pode passar em um local onde tenha contato depois com criança, com animal doméstico, essas coisas.
mas também é uma forma de reposição eficaz. E aí, pessoal, resolvendo a testosterona e a tireoide, esse aumento de taxa metabólica basal e direcionamento também acontece, né, muito, né, Alisson? Com certeza. Acho que é legal também falar sobre a retenção de líquido, né? Como que você resolve a retenção de líquido dela? Quer dizer, que você melhorou muito, né? Essa retenção de líquido já melhorou com a reposição dos hormônios da tireoide, né? Outra questão é que ela não bebia muita água e acabou bebendo, né? E tem alguns chás, né? Chá de hibisco, chá de cavalinha, que ajudam, chá verde também, que ajudam na retenção de líquido. E aí, o Alisson me mandou essa paciente com uma sensibilidade à insulina ruim. E na dieta e no treinamento, a gente foi tentando explorar com aeróbicos, que é assim que a gente melhora uma sensibilidade à insulina ruim, só que não foi suficiente. Então, o Alisson teve que entrar com outra intervenção. Essa você participou legal. O que você passou para ela melhorar a sensibilidade à insulina juntamente com a dieta e treino, que é legal reforçar para o pessoal? Quem tem uma insulina alta, muitas vezes tem uma certa dificuldade para perda de peso, né? Mesmo com todo esse outro trabalho de dieta e atividade física. Então, algumas vezes a gente entra por um período curto com o glifage, a metformina, para dar uma ajudada nesse primeiro momento. Ele usou um mês, então a sensibilidade de insulina dela já melhorou e continuou se melhorando com a dieta e o treinamento, só para tirar aquele excesso que atrapalha logo no começo. E aí agora comentando sobre os macronutrientes, a gente trabalhou com uma proteína de 1,6 grama quilo, tá? Um carboidrato de 2 gramas quilo e uma gordura de 0,4 grama quilo. Então não estava passando fome nem nada, estava bem tranquilo. E o treinamento, que agora é justificado por esse tanto de carboidrato, né? Esse 2 gramas quilo não é uma quantidade ruim para começar, é uma quantidade boa. Mas às vezes, se tem uma sensibilidade à insulina muito ruim, a gente pode começar com a gordura mais alta e o carbo mais baixo. Isso vai ajudar a melhorar mais rápido. Mas no caso dela tem uma justificativa muito importante, por isso que é legal toda essa conversa, né, de setores, que ela fazia um treinamento de musculação para hipertrofia muscular, com foco em membros inferiores, e isso se dava muito porque ela fazia crossfit. Então no crossfit ela fazia bastante parte de membro superior, então a gente diminuiu a carga na parte do treinamento, só que é uma atividade física que consome bastante. Então se eu jogo o carbo dela muito para baixo, ela não tem energia para treinar e esse processo anabólico vai ser menor. Ou seja, em longo prazo, o que vai acontecer? Ela vai ter menos disposição, vai treinar com menos intensidade, pode ser até que perca mais peso. Tá? Mas provavelmente não, às vezes a perda de peso é a mesma, só que com muito mais perda de massa muscular, o que não é interessante. Então aqui o percentual dela caiu de 28 para 20, perdendo só, basicamente ela perdeu 2 quilos, né, Alisson? De 59 para 57, 56,9. Só que ela ganhou de 23,1 quilos de massa muscular, ela foi para 25, né? E isso tudo em 7 meses. O que é um tempo legal, né? Você vê um tempo, 7 meses não é tanto assim numa vida, e olha o tanto que mudou aqui. Perdeu 5 quilos e 200 gramas de gordura. Exatamente. E tem também pra gente comentar, né? No outro vídeo a gente comentou, da relação cintura-quadril, certo? Ela deu uma diminuída considerável, saiu de 0,87, que já é fora do valor de referência, para 0,8, que já é dentro do valor de referência. Acho que é legal também comentar, pessoal, sobre a questão dos macronutrientes, que foi feito alguns ajustes, né, durante. Então ela não chegou a fazer muito cardio, porque ela já fazia o crossfit, já era uma atividade que exigia bastante. E nos macros a gente veio tirando o carboidrato, mais ou menos aí a cada 4 semaninhas. Então a gente vinha reduzir ali mais ou menos umas 200 calorias para evitar a estagnação. Por isso que no final das contas ela perdeu peso, mas a mudança corporal foi muito impactante. Certo, Alisson? Então aqui uma vida mudada a mais para conta. Obrigado pela confiança. Espero que vocês tenham pego alguma estratégia bacana para colocar em prática no dia a dia de vocês. E eu vou deixar vocês aqui com um vídeo sobre a testosterona em gel. Né? Então acho que é uma coisa legal, o androgel, o pessoal tem bastante dúvida, homem, mulher, como usa, se dá resultado ou não. Então dá uma conferida neste vídeo aqui.